Olá, e aí? Fim de festa, muita comida boa, muita celebração, mas o corpo está pedindo um descanso, né? Pois é, se aquela sensação de inchaço na barriga apareceu por aí, essa conversa é pra gente. Vamos juntos descobrir como recuperar a leveza de um jeito bem simples e que funciona de verdade. Bora lá? Inflamação abdominal é exatamente isso. Aquela sensação de peso, sabe? De desconforto. A festa foi maravilhosa, mas agora parece que o corpo está cobrando a conta. Mas a boa notícia é que não precisa se desesperar. Dá para reverter essa situação e é bem mais fácil do que parece. E para guiar a gente, preparei um mapa. Primeiro, vamos entender o porquê do inchaço. Depois, a gente já parte para soluções práticas, hidratação inteligente, os alimentos certos, alguns hábitos que ajudam muito e, para fechar, o grande segredo, que é o equilíbrio. Vamos nessa? Ok, começando pela primeira parte, o inchaço pós-festas. Antes de sair resolvendo tudo, a gente precisa dar uma de detetive e entender o que está acontecendo de verdade dentro do nosso corpo. Afinal, por que essa sensação aparece depois de dias de festa? Bom, aqui estão os principais suspeitos. Pensa só. Primeiro, o excesso de sal, que faz o corpo segurar líquido que nem uma esponja. Aí vem os açúcares refinados, que são um banquete para as bactérias ruins do nosso intestino. Para completar o time, as bebidas alcoólicas, que irritam todo o sistema digestivo, e as gorduras e ultraprocessados, que são super difíceis de digerir. Pronto, é a receita perfeita para o inchaço. E essa bagunça toda que acontece no intestino tem um nome, disbiose. Parece um termo complicado de laboratório, mas a ideia é bem simples. Imagina que o nosso intestino é um jardim. A comida saudável é o adubo para as flores, que são as bactérias boas. Já o excesso de açúcar e processados das festas age como veneno, fazendo crescer um monte de erva daninha, que são as bactérias ruins. É esse desequilíbrio que causa diretamente os gases e o inchaço. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a primeira e talvez a mais poderosa solução de todas: hidratação inteligente. Pode até soar meio estranho, né? Beber mais líquido para combater a retenção de líquido? Mas acredite, é exatamente assim que funciona. E se hidratar não precisa ser uma coisa chata, viu? Claro, a água pura é a estrela principal, ajudando a lavar o excesso de sódio para fora do corpo. Mas a gente pode dar uma turbinada nisso com chás de ervas e águas aromatizadas. Fica uma delícia e ainda traz um monte de benefícios extras. E falando em chás, olha só o poder de alguns deles. A hortelã e a camomila são tipo um abraço quentinho para o estômago, acalmam qualquer irritação. O gengibre é um anti-inflamatório natural super potente, sabe? Ele vai direto na raiz do problema. E a erva doce tem um efeito diurético bem suave, que ajuda a eliminar o excesso de líquidos. Cada xícara é um passo na direção certa. Hidratação, ok. Agora vamos para a parte mais gostosa, os nossos aliados no prato. Sim, existem alimentos que trabalham ativamente para ajudar a gente a desinchar e se sentir muito melhor. Vamos conhecer esse time de peso. Vamos começar com dois grupos campeões. De um lado, as folhas verdes escuras, tipo couve e espinafre. Elas são cheias de fibras que agem como uma vassourinha no sistema digestivo. Do outro lado, frutas como melancia e banana. E o segredo delas? Potássio. Pensa no sódio e no potássio como uma gangorra. O excesso de sal das festas, o sódio, deixa tudo torto. Aí vem o potássio e pronto, equilibra a gangorra, ajudando o corpo a mandar embora o excesso de líquido. E aqui a gente tem a dupla perfeita para a saúde do intestino. Os grãos integrais dão as fibras que a gente precisa para manter tudo funcionando direitinho. Já os alimentos fermentados, como iogurte natural e kefir, trazem os probióticos, são reforços para o nosso exército do bem. Eles ajudam a restaurar aquele jardim que a gente falou e a combater a disbiose. E para fechar nossa lista de alimentos, um trio simplesmente imbatível. O gengibre, que a gente já viu no chá, também alivia gases e inflamação. As sementes de linhaça e chia são ricas em ômega 3, que também é um anti-inflamatório poderoso. E o pepino e o aipo, que são basicamente água, são diuréticos naturais fantásticos. Muito bem, já cobrimos o que beber e o que comer. Mas para ter um resultado ainda melhor, a gente precisa olhar para alguns hábitos do dia a dia. Pequenas mudanças que, no final, fazem uma diferença enorme. O ponto aqui é que a recuperação vai muito além do prato. É sobre como a gente vive. Comer devagar, por exemplo, evita que a gente engula ar, que é uma causa super comum de gases. Movimentar o corpo ajuda a acordar o intestino. E o mais fascinante, gerenciar o estresse e dormir bem. Não é à toa que chamam o intestino de segundo cérebro. Ele tem uma conexão direta com as nossas emoções. Estresse e cansaço afetam sim a nossa digestão. E olha que troca inteligente e super fácil de fazer.
Em vez de usar aqueles temperos prontos, industrializados, que são verdadeiras bombas de sódio, que tal usar temperos naturais? Alho, cebola, ervas frescas, além de darem um sabor incrível para a comida, eles têm propriedades anti-inflamatórias, ou seja, menos inchaço e muito mais sabor. Não tem como errar. Chegamos na nossa última parte, que é, na verdade, sobre a mentalidade por trás de tudo isso. Porque, no fim das contas, o grande segredo para se sentir bem de forma duradoura é sempre o equilíbrio. E essa ideia é fundamental. Esse período depois das festas não é para ser uma penitência pelos excessos, não é sobre sentir culpa, é uma oportunidade, uma chance de ouvir o que o corpo está pedindo, de nutrir ele com cuidado e de reajustar a rota com carinho, sabe? E não com punição. Se tiver uma coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é esta. Consistência vence a intensidade. Pode esquecer as dietas malucas e os sacrifícios que só duram alguns dias. O que realmente transforma a nossa saúde são as pequenas coisinhas que a gente consegue manter no dia a dia. É um processo, não um evento. É assim que se constrói um bem-estar que dura de verdade. E para fechar, fica essa reflexão. Não precisa mudar tudo de uma vez. Pode ser só um copo de água a mais, uma fruta no café da manhã ou uma caminhada bem leve. O importante é dar o primeiro passo. Qual pequena mudança dá para começar hoje?